este coração. Restaura, meu Pai, esses que estão nos assistindo agora. Toca, meu Deus. Se há algum enfermo, cura nessa hora, papai. Cura nessa hora. Possamos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Sermos recebidos em sua família. Oh, aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Santo Espírito. Aleluia. 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 Com alegria, aplauso ao Senhor. E um aplauso ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Continuando a nossa série, Vida no Espírito. Quais foram ministrados pela palavra do último domingo. Se você puder ir anotando os versículos, fique à vontade, tá? Se não, depois você vai ter mais trabalho, mas faça isso. Vá lá onde a gente posta lá a palavra e anote, vá lendo, porque aqui talvez não dê tempo de você ler tudo, acompanhar tudo o que é ministrado. Se não der para acompanhar aí na sua Bíblia, preste muita atenção nesses versículos que nós vamos ler. Amém? João 6, versículo 63. É o Espírito quem dá vida. E aqui é o Espírito Santo. É o Espírito quem dá vida. Amém? Você pode falar isso aí para o seu irmão? Fala, meu irmão, é o Espírito quem te dá vida. Vamos, fala pelo menos uns 3 irmãos. Fala o nome dele. Fala, fulano, é o Espírito quem te dá vida. É o Espírito. Aleluia, amém? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. Vou repetir. A carne, escuta isso, irmão. A carne em nada se aproveita. É nada, irmão. Nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, e aqui é Jesus falando, são Espírito e são vida. São Espírito e são vida. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque ele começou a pregar de uma forma que os discípulos não estavam compreendendo. Ele diz assim, olha, vocês vão ter que comer a minha carne se vocês quiserem viver uma vida espiritual. Eu sou o pão que desceu do céu. Começou a entrar uma confusão terrível na cabeça daqueles discípulos, né? Porque nós vamos virar canibais agora. Não estamos compreendendo isso que Jesus está dizendo. Eles murmuravam ali entre si. O que ele está falando? Que tipo de ensino é esse? Que tipo de palavra é essa? Ele está dizendo que nós teremos que comer dele, nos alimentar da carne dele. Que absurdo! E muitos saíram, muitos deixaram a presença de Jesus, muitos abandonaram Jesus, não creram, na verdade não compreenderam as verdades que ele estava ministrando, não compreenderam que aquilo que ele estava ministrando iria salvá-los, iria produzir vida. Por não terem o Espírito Santo ainda, desconheciam essas verdades, desconheciam. Era muito mais fácil Jesus falar por parábolas, era ou não era? Jesus ensinar de forma infantil. Quando Jesus pregou de forma mais profunda, eles murmuraram, não estamos compreendendo, isso é muito confuso, e abandonaram Jesus. Ele diz, as palavras que eu tenho ministrado a vocês são Espírito e vida. Aquilo que vocês precisam para de fato andarem por aí alegres, completos, plenos, eu estou ministrando para vocês. Porque é o Espírito quem dá vida. Que vida é essa, irmão? Né?
Você pode olhar para o seu vizinho ou para a sua vida antes de Jesus e falar: eu estava vivo antes de Jesus. Eu estava vivo, eu só mudei de congregação ou de religião. Eu já estava vivo. Ou você pode olhar para o seu vizinho, dando tudo aparentemente certo para ele, e falar: ele está vivo, está dando tudo certo para ele. Olha lá como há vida no que ele faz. Não é dessa vida que nós estamos falando, irmão. Não é de acordar pela manhã, respirar e sair para trabalhar. É a vida de Deus. Zoe, a vida de Deus. É disso que ele está falando aqui. É o Espírito quem dá a vida de Deus. É o Espírito quem dá a vida que vai nos conduzir à vida eterna, que já está em nós, irmãos. Amém? É o Espírito que vai nos livrar da morte eterna. É o Espírito. É o Espírito que nos faz acordar pela manhã e não só respirar, mas ter um propósito eterno, irmão. Porque quem não está em Jesus tem propósitos passageiros, propósitos que terminarão no fim da sua vida. Nós, irmãos, estamos plantando em propósitos eternos. Porque nós temos o Espírito. É o Espírito quem te dá esse estilo de vida. De começar mais um mês, mais um ano, com um propósito eterno, irmão. E não só sair da sua casa, trabalhar, trazer dinheiro para sua casa, sustentar a sua família, ou cuidar da sua família, e sair de novo, e estudar, e fazer tudo isso, que é lícito, mas são coisas naturais. É tudo muito lícito, mas são coisas que ficarão aqui. Porque nós, irmãos, saímos todos os dias, trabalhamos todos os dias, produzimos todos os dias, cuidamos da nossa família, mas nós não estamos firmados nisso. Nós estamos firmados no céu, na vida eterna, na zoe de Deus. E quando recebemos essa vida, irmão, o nosso estilo é mudado. Amém? O nosso propósito é mudado. É o Espírito quem dá vida. Por isso que você pode acordar pela manhã ou sair da sua casa no final de domingo e vir para um lugar desse alegre, irmão. Não forçado, não com peso nas costas. Porque você tem que cumprir um trabalho, uma missão, ouvir uma ministração ou participar de uma adoração. Não com esse peso. Se a vida de Deus está em nós, irmãos, nós estamos aqui com alegria, porque sabemos que isso aqui faz parte do propósito eterno de Deus para nós. Faz parte do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Então, tudo aquilo que eu entendo que faz parte do propósito eterno de Deus para a minha vida, eu me alegro em fazer, irmãos. E o resto, aquilo que não faz parte do propósito eterno, eu vou deixando de lado, dia após dia. Amém? E aquilo que antes de Jesus não fazia parte do propósito eterno, eu vou trazendo para dentro do propósito. Então, se sair pela manhã para trabalhar, ou acordar pela manhã para cuidar da sua família, dos seus filhos, era uma coisa natural para você, agora, querido, será transformado em algo espiritual. Você fará isso com maior zelo. Amém? Você fará isso com maior alegria. Você fará isso clamando a Deus: Senhor, me dá graça, me dá poder. E mesmo no final de dia cansado, estressado, afadigado, você vai se alegrar, meu irmão. Porque você vai olhar não para o resultado natural daquilo que você produziu, mas você vai olhar para a vida de Deus produzindo no céu, na eternidade. Então receba da vida de Deus e saiba que há um lugar para você receber da vida de Deus. É na presença do Espírito Santo. Amém? É o Espírito quem dá a vida, não é outro. Não é o seu salário que cai na sua conta, ou o lucro que você consegue com os seus negócios. Não é.
Não é o seu casamento. Não é esta congregação quem te dá vida. Não é a sua família, não são seus filhos, não são seus pais. É o Espírito quem dá vida. Quando se alimentam todos os dias aqui, pelo menos 3 vezes ao dia, quando não está em jejum, ou quando não está de regime, quando se alimenta aqui pelo menos 3 vezes por dia. Por que você faz isso, irmão? Porque você sabe que se você não se alimentar corretamente, você vai morrer. É ou não é, meu irmão? Você sabe que se você não fizer isso periodicamente, regularmente, de forma correta, você vai definhar e morrer naturalmente. Então a notícia que eu tenho para te dar hoje é que se você não estiver na presença do Espírito Santo todos os dias, periodicamente, todos os dias, fazendo isso diligentemente, a vida de Deus que há em você irá acabar, irá definhar. Você até será chamado de um crente, de um cristão, mas um cristão raquítico, um cristão doente, um cristão abatido. Você pega sociedades que tiveram problemas com fome e analisa ela, né? Sociedades que tiveram problema com falta de comida durante décadas seguidas. Você olha para o corpo daquelas pessoas, para a estrutura física, é uma estrutura física menor, não é? São pessoas mais frágeis. Por quê? Porque eles deixaram de fazer aquilo que produz vida. Você olha para um crente abatido espiritualmente, é porque ele não está indo para o lugar onde deveria receber vida, ser alimentado com a vida de Deus. Não estou conseguindo me desenvolver como um cristão. É porque você não está se alimentando corretamente. Não está se alimentando corretamente, espiritualmente. É o Espírito quem dá vida. Não há outro que produz vida, irmão. É o Espírito. 2 Coríntios, no capítulo 3. Segundo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. O Espírito da nova aliança que está em nós nos dá vida de Deus, traz vida para nós, vida abundante, a zoe de Deus. Nós somos ministros dessa nova aliança no Espírito, irmão. Amém? Nós somos instrumentos dessa nova aliança. Aliança do Espírito, que está trazendo vida para aqueles que se ligam ao Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, meu, vá para este lugar. Vá para este lugar de graça e receba vida. Amém? E esteja nesse lugar vivificado, irmão. Esteja nesse lugar vivificado. Ande por aí vivificado. Converse com as pessoas vivificado. Relacione-se através da vida de Deus. Mas eu estou tendo problemas nos meus relacionamentos. O problema são as pessoas. Às vezes não, irmãos. Às vezes o problema está em nós. É falta da vida de Deus fluindo de nós.
Falta da vida de Deus fluindo de nós, do rio de Deus, produzindo vida. Então mergulhe nessas verdades. Relacione-se com o Espírito e receba vida no seu interior. Eu vou repetir isso, precisa estar firmado no seu coração. É o Espírito quem dá vida. A vida de Deus só é estabelecida em você quando você se relaciona com o Espírito Santo. Amém, irmãos? A segunda frase que Jesus disse aqui: a carne para nada se aproveita. Olha que Jesus coloca as duas frases juntas, irmãos. E não é por acaso. Amém? João 6, 63. Ele coloca as duas frases juntas, não por acaso. É o Espírito quem dá vida, ponto e vírgula. A carne em nada se aproveita. Quando a vida, escute isso, quando a vida de Deus começa a tomar o seu ser, começa a achar lugar no seu ser, a carne, a vontade carnal, a vontade natural, a vontade pelo pecado, a vontade pela natureza caída, vai sendo engolida, destruída pelo poder de Deus. Quando o Espírito começa a tomar a sua vida com poder, trazendo a vida de Deus para a sua vida, a vida carnal, a vontade carnal, vai deixando de tomar lugar na sua vida. Porque para Deus, a carne não tem proveito nenhum. A natureza carnal, caída, não tem proveito nenhum. Então, se vivemos para Deus, irmãos, como eu disse no domingo passado, nós aqui vivemos para Ele, não é Ele que vive para nós, e isso faz toda a diferença. Porque se você achar que Ele vive para você, você vai começar a achar que Deus vai começar a passar a mãozinha na sua natureza carnal. E Ele não vai fazer isso, irmão. Ele quer que você morra. Ele quer que a sua vontade carnal morra. Mortos para a natureza carnal e vivo para Ele. Então, para o propósito eterno de Deus, a carne em nada se aproveita, em nada, meu irmão. Então não adianta nós pegarmos alguns pedaços da nossa natureza carnal e ir escondendo, e colocando em lugares, falando, não, isso aqui vou deixar para tratar depois, isso aqui eu vou deixar para conversar com Deus depois, deixa isso aqui mais um tempo. Não adianta. Deus não vai assinar embaixo desse problema carnal. Deus não vai. Se por um lado o Espírito produz vida, por outro a vontade da carne produz morte. Estão entendendo, irmãos? Leia Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, no versículo 6. Eu vou ler rapidamente, para nós ganharmos tempo. Pois o modo de pensar, olha como ele coloca essa frase, irmão. O modo de pensar da carne é morte. Os desejos da carne, as paixões da carne, são morte. Gera morte, gera um estilo de vida morto.
Mas o Espírito, a vontade do Espírito, a mentalidade do Espírito é vida e paz. É Zoe e Shalom. É a vida de Deus, a vida eterna de Deus. Escuta, meu irmão. Quando o Espírito Santo quiser te dirigir, ceda à vontade do Espírito, meu irmão. Ceda à vontade do Espírito, pois Ele vai trazer para você vida, vida abundante e paz, irmão. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, quando você achar que o Espírito Santo quer te conduzir, meu querido, ceda rapidamente à vontade do Espírito. Quando você estiver orando ou não, e de repente o Espírito Santo lhe dirigir a algo, a mudar de direção, meu irmão, obedeça rapidamente. Não endureça o seu coração. Porque o que Ele quer, querido, não é te trazer para um estilo de vida religioso, chato e pesado. Não, Ele quer te dar vida e paz. Que não tem nada a ver com o estilo de vida religioso, chato e pesado que algumas pessoas vivem. Tentando ensinar que isso é a vida de Deus. Não é. Mergulhe no Espírito, meu irmão. Mergulhe no Espírito. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, irmão. É isso que ele está dizendo. Pois não se submete à lei de Deus, à vontade de Deus, e nem consegue fazê-lo. É por isso que quando algumas pessoas conversam comigo e falam: olha, fulano está pecando lá, está vendo lá no mundo, lá, nunca entregou a vida para Jesus, olha que terrível. Eu olho para aquilo e a gente se entristece, mas a resposta que temos que dar a essa pessoa é: não dá para esperar outra coisa de alguém que não tem o Espírito. Porque o pecador peca. O pecador peca. Amém, irmãos? Mas aquele que está em Cristo, que tem o Espírito, é santo. E o santo anda em santidade. O santo anda no caráter de Deus. Nós deixamos de ser inimigos de Deus, porque nascemos de novo. Nós deixamos de ser inimigo de Deus, irmãos, porque agora nós somos amigos do Espírito. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Não é que Deus agora negociou a sua santidade e abriu uma porta lateral, falou: essa porta aqui é para aqueles que estão limpos e santos, e essa porta aqui é para o pessoal que vai entrar por trás, que vai entrar. Não, Deus não fez isso, irmão. Deus não fez isso. Deus nos santificou pelo seu Espírito. Então a mentalidade que temos agora não é uma mentalidade carnal. A mentalidade que temos agora não é uma mentalidade carnal. Por mais que a vida da carne, a morte ainda opere no nosso interior, tentando nos fazer pecar, o que nos governa é o Espírito. O que nos governa é a vontade do Espírito. Não é a vontade da carne. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Não se submete à lei, à vontade de Deus, e nem consegue. Pegue uma pessoa que não entregou a vida para Jesus, que não nasceu de novo, e tente fazê-la santa. Não vai dar certo. Hein? Não faz parte da natureza dela. Não adianta você apontar o dedo para ela e falar: olha, pare de errar nisso aí, pare de pecar. Não é uma coisa que ela quer ou deseja e muda com facilidade. Não. Ela está governada por uma natureza caída. Nós, irmãos, somos governados pela natureza nascida de novo. Nós somos governados pelo poder de Deus.
carne para nada se aproveita. Nada, nada, não tem propósito nenhum. Leia Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. Porquanto a carne luta contra o espírito. Boa parte dos cristãos não estão cientes dessa guerra. Sabia disso, irmão? Boa parte dos filhos de Deus não estão cientes dessa batalha no seu interior. Por isso, irmãos, há um aumento grande de depressão, de distúrbios na alma, na vida de muitos crentes, porque eles não estão cientes disso aqui. Então, ora eles cedem à vontade do Espírito, eles vêm no culto, eles cedem à vontade do Espírito, eles adoram a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é a vida de Deus em operação. Porém, ora eles cedem à vontade da carne. São dois inimigos. E a Bíblia diz: se a casa está dividida, rachada ao meio, ela não subsiste. E essas duas vontades estão no nosso interior. Porém, só uma pode sentar no trono e governar. A outra precisa ser subjugada. Amém? Vocês estão me entendendo, queridos? A outra vontade precisa estar subjugada. Então nós precisamos fazer uma escolha de qual natureza governará o nosso ser. Porque senão, queridos, nós estamos na presença de Deus, os anjos batem palmas, os anjos celebram a alegria. De repente nós damos um passo para o outro lado e cedemos à vontade da carne e os anjos não celebram. E não há alegria em Deus, porque a vontade da carne é inimiga de Deus. Não há alegria no Espírito Santo, por mais que o Espírito Santo permaneça com você o tempo inteiro, comigo o tempo inteiro, irmão. Porque é Ele que faz nos voltar para a presença de Deus o tempo todo. Então isso causa um distúrbio no nosso ser, a ponto de muitos entrarem em depressão. Sabe o que eu descobri, irmãos? Sabe o que eu descobri? Que alguns, eu não sei a que ponto isso está, alguns profissionais da alma, né? Pessoal que trata a alma, quando recebe um paciente, que o paciente vem com problemas, eu já vi isso com pelo menos 3 pessoas que testemunharam para mim, que quando você vai a um profissional desse, você diz: não, eu sou cristão, faço parte do ministério, eu até ministro lá, faço parte do louvor. O que esses profissionais da alma estão dizendo é: o seu problema é esse sistema que você está inserido. Esse sistema que você está inserido está produzindo na sua alma problemas. Você está ficando doente na alma porque dá um tempo aí desse sistema. Tome esses remedinhos que você vai ficar muito bom. Isso é do inferno, irmãos. Vou dizer de novo, isto é do inferno. Amém? Então, cuidado. Alerte a sua família. Ministre o Espírito Santo na sua família. O maior profissional habilitado a cuidar da alma chama-se Espírito Santo. Amém, irmãos? A pessoa no universo mais habilitada a cuidar da nossa alma, que não cobra 1 centavo, irmãos, não cobra nada para cuidar de nós. Ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso advogado.
Ele vai nos ouvir o tempo inteiro, Ele vai nos aconselhar de forma madura. Ele chama-se Espírito Santo. O Espírito produz vida. Produz vida. Não quer ser eu estou com alguns problemas na alma, alguns pensamentos, algumas questões mal resolvidas no meu interior. Volte-se ao Espírito Santo. Amém? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Não estou sabendo lidar com os meus filhos, não estou sabendo lidar com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus vizinhos. Eu estou com problemas no meu trabalho, eu estou tendo problemas. Volte-se ao Espírito Santo. Por mais que haja sabedoria, entendimento, compreensão na multidão de conselhos, cuidado. O Espírito Santo é a pessoa habilitada a cuidar da sua alma. Ele vai trazer para você vida e paz. Amém, queridos? Nós lemos o texto de Gálatas 5,17, lemos, né? Então vamos ler Gálatas 6, no versículo 8. Pois quem semeia na sua carne, da carne colherá ruína. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse versículo está no contexto financeiro, está no contexto de bens. Paulo está dizendo aos irmãos, aos Gálatas: olha, você que está sendo orientado espiritualmente, você que está sendo pastoreado, ele diz isso no versículo 6, reparta com aquele que te instrui as coisas boas. Em outras palavras, não só os problemas. Não é, irmão? É isso que ele está dizendo. Se você está sendo orientado, ajudado, pastoreado, reparta as coisas boas. Reparta tudo de bom que você tem. Não só os seus problemas com essa pessoa. Então é nesse contexto que ele diz. Mas aqui tem uma verdade espiritual, irmãos, que serve, que se aplica em tudo na sua vida. Escute isso. Quem semeia na carne, da carne colherá ruína, colherá morte. Não, é só uma coisinha boba. São só alguns pensamentos que eu estou dando espaço na minha casa. É só algumas coisinhas que eu tenho alimentado no meu interior. É coisa boba. É só um rancorzinho, é só uma preocupaçãozinha, é só uma ansiedadezinha que eu estou alimentando. É só uma raivazinha que eu estou alimentando. É mais uma coisinha que eu ponho uma pedra em cima e vou deixar para resolver depois. Não, isso é bobeira. Se você semeia na carne, da carne você vai colher ruína. Isso vai dar fruto. Existe uma lei, que ela é espiritual, ela é natural. Há umas semanas atrás nós ensinamos, já que ele ensinou para o Arthur essa lei. Provavelmente você já fez isso na escola, né? Pegou um copinho com algodão, pegou uns feijõezinhos e colocou naquilo lá e falou: nós vamos regar e isso aqui vai florescer, vai nascer. E a criança faz uma série de questionamentos. Como que isso vai acontecer? Quando? Que dia? É hoje? É amanhã? Algumas sementes demoram 5 dias, 10 dias, 20 dias. Outras demoram 1 ano, 10 anos. Mas tudo aquilo que plantamos produz fruto, irmão. E ele está dizendo: se você está semeando na sua carne, da carne você vai colher ruína. Porém, se você semear no Espírito, do Espírito, meu irmão e minha irmã, você vai colher vida eterna. Se você semear para o reino de Deus, se você semear no reino de Deus, se você semear no seu Espírito, do Espírito você vai colher vida eterna. Então o que ocorre conosco é que passamos dias, às vezes semanas,
semeando na carne, acordando pela manhã. Esquecemos que temos um Espírito vivo dentro de nós. Mesmo alertados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos a semear na carne, novamente na carne e de novo na carne. Os problemas se apresentam, Deus, o que eu tenho, o que eu fiz contra o Senhor? Nada, meu irmão, você só semeou na carne, você só saiu e plantou. Deus, o Senhor está chateado comigo? Não, Ele te ama, meu irmão. Ele não tem problema nenhum contra você. Só que você semeou. É ou não é? Isso vai dar frutos, não tem jeito. Mas Deus está me amaldiçoando. Que coisa louca é essa, irmão? Deus não está te amaldiçoando coisa nenhuma. São só frutos nascendo. Então corra para o Espírito, meu irmão. Amém? Corra para o Espírito Santo. Corra para o Espírito Santo. Você vai começar a colher do Espírito. Vida eterna no Espírito. Amém? Glória a Deus. Então entenda, de uma vez por todas, vamos entender, há uma luta dentro de nós, irmãos. Há uma guerra no nosso interior. O Espírito deseja que nós façamos a vontade de Deus, que adoremos o Senhor. O Espírito deseja nos dar vida e paz, vida eterna, a zoe de Deus. A carne, escuta isso, a carne quer te levar para o inferno. A vontade da carne, que caiu lá com Adão, quer nos conduzir para longe de Deus. Porque basta você olhar para a vida de Adão e de Eva, irmãos. Deus lhes deu vida e vinha todos os dias semear nessa vida. Semear no espírito de Adão e no espírito de Eva, todos os dias, todos os dias. No dia em que eles cederam à vontade da carne, à vontade do diabo, a carne os conduziu a se esconder de Deus, a ter vergonha de Deus. Então o que ocorre às vezes com as pessoas? Você prega o evangelho, a pessoa não vem, ela não consegue vir. Não é que ela tem raiva de Deus, irmão. Ela sabe que em Deus há vida. Ela quer Deus. O problema é que ela tem vergonha de Deus. Porque Deus é santo, meu irmão. Amém? Deus é santo. Então, quando ela vê em si a carne dominando, a própria carne produz medo e vergonha. Então, o que ocorre? A própria carne faz a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Costura uma roupa carnal, natural, se veste com essa roupa, se esconde atrás dessa roupa. Então nascem as desculpas espirituais. Não é porque é a pandemia. É a pandemia. Eu não estou congregando, não estou buscando a Deus, é por causa da pandemia. Eu estou com medo da pandemia. Não, é porque as finanças me impedem. Não é porque eu estou com um problema com os meus filhos na minha casa. Não é porque isso, porque aquilo outro. Outro dia eu busco a Deus. Não é porque eu estou muito atarefado. É o mal da juventude nesses dias. Há muita coisa para eu fazer, é trabalho, é escola. São folhas de figueira, meu irmão. A notícia que eu tenho para te dar e para dar para essas pessoas é que o cordeiro foi morto. Não precisamos mais usar folhas de figueira. Nós podemos nos vestir com a veste do cordeiro. Estarmos na presença de Deus, totalmente aceitos, com alegria, sem vergonha nenhuma. Amém, irmãos? Sem vergonha nenhuma, nós podemos estar na presença de Deus. A última frase de Jesus lá em João 6,
no versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém? São espírito e são vida. O Espírito Santo deseja ministrar no seu interior. Outra coisa que a igreja perdeu, eu não digo a igreja, mas boa parte dos crentes tem perdido, é a conexão com a voz do Espírito. Porque há muitas vozes, não há? Há uma frase que diz assim, às vezes a gente vai para as redes sociais, né? E a gente vê muita besteira sendo falada, não vê? Por crentes, por não crentes, e muita gente falando e falando e falando, muita coisa. Há muita coisa sendo dita, há muitas vozes imaturas, muitas vozes. A gente fala, nunca falaram como falam hoje. Não, eles sempre falaram. O problema é que agora há veículos, né? Há mídias. Às vezes as pessoas falavam e não eram ouvidas, e nós não as escutávamos. Hoje elas falam e isso reverbera, né? Isso vai longe. Então o Espírito Santo no meio disso tudo ainda é a voz a ser ouvida e seguida. O Espírito Santo no meio de todas essas mentiras, falsas doutrinas, ainda é a voz a ser ouvida, porque nele há a verdade de Deus. Então certifique-se, meu irmão, que você está ouvindo a voz do Espírito. Certifique-se. Romanos no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Pois se pela transgressão de um só homem, Adão, a morte reinou por causa da vontade da carne, muito mais os que receberam a transbordante, a abundante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único Jesus Cristo. Jesus Cristo. João 10, no versículo 10, talvez é o versículo mais, um dos, né? Mais comentados e citados. Ele diz: o ladrão não vem somente a matar, a roubar e a destruir. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pelo Espírito. Pesquisando essa palavra abundância, vida em abundância, vida plena, no grego é vida superabundante. É um fluxo eterno, constante, que derrama mais do que o suficiente. Amém? Mais do que é necessário. Já foi se alimentar num lugar e talvez estavam esperando muita gente, e de repente foram poucas pessoas, e tinha alimento ali para talvez 10 vezes mais o número de pessoas que estavam ali. Você chegou e de repente já foi aquele churrasco que o dono da casa preparou para 50 pessoas e apareceu 10. E você de repente olha para aquela quantidade de carne e fala: meu Deus do céu, houve um erro de cálculo aqui. A comida aqui de forma superabundante. Nós não vamos conseguir nos alimentar com essa quantidade. Isso vai ter que ser guardado, estocado, para talvez levar para casa.
Já foi tomar banho numa cachoeira? Você fica lá embaixo e água cai, mais água e mais água. Meu Deus, para que essa quantidade? Serve para 1 milhão de pessoas tomar banho aqui. Isso é a superabundância da graça de Deus, da vida de Deus sendo derramada sobre nós pelo Espírito. É como eu consigo ver Jesus ministrando sobre nós. É um fluxo constante, contínuo, mais do que o suficiente. É nesse lugar que Deus quer te colocar, irmão. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, as enfermidades batem a porta, as pessoas olham para você e você continua alegre e em paz. O que é isso, meu irmão? É a graça, é a vida superabundante de Deus fluindo da minha vida. Fluindo no meu interior. Seu casamento passa 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos, 30 anos, e você continua firmado naquela aliança que você fez no início. Como isso, pastor? Firmado na vida superabundante de Deus, na graça superabundante de Deus. É nesse lugar, meu irmão. Porque em Deus nunca há, nunca houve, nunca haverá falta de nada. Olhe para o universo. Olhe para a criação, irmão. Você vai perceber o quanto Deus é abundante naquilo que Ele faz. Para que, meu Deus do céu, tanta estrela? Para que tantos planetas? É ou não é? Deus é superabundante em sua natureza. Então, quando eu me relaciono com o Espírito, é dessa natureza que eu recebo. É dessa vida que eu recebo. Então, tudo que eu faço, tudo que eu sou, onde eu ministro, seja no meu casamento ou numa plataforma, o que vai fluir da minha vida é a graça superabundante, é a vida de Deus, irmão, que é constante, contínua e mais do que o suficiente. É por isso que às vezes eu passo da hora. Se você passou da hora de novo é porque é superabundante. Amém, irmãos? Porque é essa vida que Deus quer nos dar. Você crê assim? Ah, não, mas isso é Deus. Nós somos outra coisa. 1 Coríntios 6,17, ele diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você não é mais carnal, meu irmão. Você não é mais natural. Você é espírito com Ele. Você é espírito com Ele. Amém? Agora, para encerrar, o que eu preciso entender, vou ler aqui em Atos no capítulo 13, o que eu preciso entender é que para receber essa vida, ou melhor dizendo, para viver nessa vida, porque dela eu já recebi. Quando eu criei em Jesus, irmão, essa vida repousou sobre mim. Quando eu fui batizado no Espírito, o poder de Deus repousou sobre mim. E agora, eu sou capacitado a viver essa vida de Deus, para viver, para exercer, para estar estabelecido nessa vida o tempo inteiro. Eu preciso saber que eu preciso ser governado pelo Espírito Santo. É um governo. Amém? É um governo. Ele é o Senhor da igreja. Ele ainda é aquele que conduz a igreja.
Porque talvez, irmãos, por causa da nossa inteligência, por causa dos estudos, o que podemos pensar é: não, nós não precisamos do Espírito Santo. A gente sabe como fazer. Eu sei como ser um bom marido, eu sei como ser um bom pai, eu li alguns livros, eu sei algumas teorias, eu sei como ser um bom profissional, eu sei como fazer a igreja, eu sei como... A gente sabe. Então vamos fazer sem o Espírito Santo. Não dá certo. Não funciona. Escuta o que está aqui em Atos no capítulo 13, no versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha só. Profetas e mestres. Isso está falando dos ministérios dados pelo Espírito. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aí, para falar do que ele vai falar aqui, ele diz: olha, nessa igreja lá em Antioquia, que Barnabé e Saulo foi para lá, tinha lá profetas e mestres, homens aptos a ensinar e homens cheios da palavra do céu, da revelação do céu para dar para a igreja. Nessa igreja havia esses dois ministérios operantes: Barnabé e Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, escute isso, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Olha só, irmão. O Espírito Santo lhes ordenou. A ordem aqui não importa muito. Ele diz assim, para nós agora, óbvio: me separa Barnabé e Saulo, e nós vamos mandá-los em missão. Eles vão ficar nessa igreja. Eles serão enviados em missão. Isso aqui para nós hoje não tem muita importância. O que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo falou àquela igreja. Meu irmão, o Espírito Santo ordenou àquela igreja. Diante disso, diante dessa palavra do Espírito Santo, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e enviaram. O versículo 4: dirigidos, portanto, e agora que já é Barnabé e Saulo, dirigidos pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então o Espírito Santo conduz a igreja a separar esses dois irmãos e enviar para a missão. E a Bíblia diz que esses irmãos não foram enviados de qualquer forma, eles foram dirigidos pessoalmente pelo Espírito Santo. Conduzidos pela voz do Espírito. Conduzidos pela voz do Espírito. O Espírito deseja falar com você, irmão. Nós temos um testemunho a dar. Eu vou ler mais um versículo em João, é o último. João no capítulo 15. Eu ia ler mais alguns versículos, mas deixo para o domingo que vem. João no capítulo 15, no versículo 26. Olha só: quando porém vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Jesus está dizendo, ele vai falar na igreja, ele vai falar aos crentes, ele vai falar. A igreja precisa ser amadurecida no entendimento de que o Espírito Santo está falando, deseja conduzir. Aí no versículo 27 ele diz assim: vós também dareis testemunho. Qual testemunho? O mesmo que o Espírito Santo está dando, irmão. Pois ele está comigo desde o princípio.
acabar com essa maluquice de um prega uma coisa, outro prega outra. Ah, mas ele disse que isso aqui é verdade. Ou não, o outro disse que essa aqui não é a verdade, é aquela que é a verdade. Vamos debater, vamos sentar aqui, vamos nos engalfinhar aqui, nos tapas teologicamente, vamos, isso é legal. Não, irmão. Vamos jejuar e orar juntos. Vamos pedir ao Espírito Santo para falar para nós qual é a verdade, qual é o testemunho verdadeiro. Porque ele fala, irmão. Ele falou na igreja primitiva, no primeiro século, quando eles tinham questões a resolver, eles sentavam, oravam, conversavam, até debatiam, mas a palavra era do Espírito Santo. A verdade vinha do céu, do Espírito para a igreja. O Espírito Santo quer nos conduzir, irmãos. Amém? O Espírito Santo quer nos conduzir. Vamos orar? Vamos orar. Vem, Felipe, vamos encerrar a escuta aqui, adorando e orando. Vai ficando de pé, querido. Aqui em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21. Olha que palavra, irmão, que no meio do livro de Isaías, nesse capítulo, ele diz assim: olha, quer desvies para a direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma voz atrás de ti, dizendo assim: este é o caminho, siga-o. Então, quando a sua alma, meu irmão, quando a sua carne quiser te conduzir por caminhos, pare, ouça a voz do Espírito, e depois que você ouvir essa voz, siga a voz. Jesus diz: eu sou o pastor, o bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz, e eu conduzo as ovelhas para lugares bons, para a vida, para a zoe, para a vida abundante, para a vida superabundante. Você está pregando a ausência de problemas? Óbvio que não, irmão. Somos inteligentes e racionais para entender que nós estamos ministrando a respeito disso. Mas compreender que você será colocado num lugar espiritual, meu irmão, e vai olhar, governar com Cristo a partir desse lugar. Você não vai se meter nos problemas para sofrer com eles. Você vai até o problema para resolvê-lo, seguindo a voz. Que voz é essa? A voz do Espírito. Amém? A voz do Espírito.